Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero falar dos principais sinais de arritmia. Vocês sabem que eu adoro falar desse assunto, né? Para quem ainda não sabe, além de ser cardiologista, eu também faço implante de marca-passo. Eu estudei mais 2 anos só sobre arritmias e implantes de marca-passos, desfibriladores e ressincronizadores. Vou falar então de 5 sinais que podem dizer que você está tendo uma arritmia cardíaca. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje quero falar dos sinais que podem predizer que você está tendo uma arritmia. Como eu disse, eu gosto muito desse assunto. Eu estudei 2 anos de marca-passo, eu lado Holters todos os dias e vejo muita arritmia no meu consultório o tempo todo. Uma pergunta muito comum que eu recebo: mas doutor, toda arritmia é grave? Né? Tenho pacientes que chegam no meu consultório dizendo que tem arritmia só pelo fato ali de acelerar o coração. Será que quando o coração acelera é arritmia? Nem sempre, pessoal. Quando nos exercitamos, por exemplo, nosso coração bate mais rápido, ou seja, a frequência cardíaca sobe ali quando a gente faz um esforço e quando a gente está mais estressado, por exemplo. Isso aí é absolutamente normal. Claro que já vi pessoas tendo arritmias também fazendo esforço, no exame de esteira ali, por exemplo. Acontece que é para isso que servem os exames cardiológicos, né? Para ajudar a gente no raciocínio e nas nossas dúvidas com relação ao diagnóstico. Normalmente, o paciente que tem alguma arritmia apresenta alguns sinais. Esses sinais devem ser sempre investigados por um especialista. Vamos então aos 5 sinais que podem dizer que você está com alguma arritmia. Sinal número 1, esse é clássico, a palpitação. Essa palpitação pode apresentar desde alguns segundos, mas tem alguns casos ali que podem incomodar o paciente até por dias ou às vezes até semanas, né? O eletrocardiograma é um exame simples que já pode ajudar no diagnóstico se o paciente estiver sentindo a palpitação naquele momento, né? Caso seja algo esporádico, o diagnóstico pode ser feito também através de outros exames, como o Holter de 24 horas, por exemplo. O Holter nada mais é que um aparelho de eletrocardiograma que pode ficar ligado ali entre 24 a 72 horas no paciente. Durante esse período, ele armazena todo o ritmo cardíaco do coração. Então, esse é um exame importantíssimo, o Holter. A gente coloca esse aparelho aqui na nossa clínica. Eu já laudei mais de 20 mil exames aí nesses 3 anos aí como médico, né? Mas vamos lá, sintoma número 2, desmaio ou sensação de desmaio, que a gente chama de síncope ou pré-síncope. A síncope ocorre quando acontece uma diminuição do fluxo de sangue para o nosso cérebro. Ocorre então uma perda abrupta da consciência, perda do tônus muscular e normalmente o paciente recobra a consciência espontaneamente e rapidamente. Então essa é a definição da síncope. Você já viu alguém desmaiar? Comenta aqui embaixo como é que foi essa sensação. É como se a pessoa ficasse sem força, flácido, cai no chão. Se não tiver ninguém para segurar, ele recupera espontaneamente. A maioria das síncopes são benignas, mas a minoria pode ser decorrente de alguma arritmia cardíaca e arritmias cardíacas graves que podem levar até a morte. Existem síncopes relacionadas a palpitações e síncopes relacionadas a bradicardias ou bloqueios no coração. Vou falar já já com vocês sobre o principal sinal do bloqueio cardíaco que leva ao desmaio. Mas antes, você está gostando do vídeo? Então curte e compartilha, ok? Vamos salvar o mundo. Pessoal, o mais importante é lembrar que se você tem sensação de desmaio ou se você já desmaiou, é o cardiologista o primeiro médico que você deve procurar, tá ok? Lembre-se que o desmaio, a síncope, é um sintoma do cardiologista. Mas vamos lá, sintoma número 3, falta de ar. Normalmente, as arritmias graves causam falta de ar associado ali a batimento acelerado do coração. Então, fica atento. Falta de ar é um sinal que deve ser investigado sempre. Pode ser sinal aí de várias doenças, né?
não só de arritmia, mas de outras doenças do coração, como infarto, insuficiência cardíaca, pneumopatias, como uma pneumonia, por exemplo, ou até alguma coisa mais grave, como um tromboembolismo pulmonar, né? Então, nunca é normal sentir falta de ar, tá bom? Vejo sempre aí as pessoas me perguntando no consultório: doutor, é normal sentir falta de ar? É claro que não, né? Então, procura sempre o médico para avaliar, tá? Mas vamos lá, sintoma número 4, falhas ou batimentos lentos. Na verdade, o que chama atenção é a sensação de desmaio ou mesmo desmaio. Antes, a pessoa pode sentir uma fraqueza, um enjoo, percebe ali que tem algo estranho, coloca a mão no pulso e percebe ali que seus batimentos estão muito devagar ou até às vezes ficando mais de 2 segundos sem bater o coração. Então você pega ali às vezes o oxímetro e vê que seu batimento cardíaco está de 35 batimentos por minuto, né? Então se teu batimento ele está ficando sempre abaixo de 50 batimentos por minuto, você deve procurar o cardiologista, tá ok? O paciente pode ter somente a bradicardia sinusal, que é uma coisa benigna e fisiológica, mas a pessoa também pode estar tendo um bloqueio atroventricular mais grave, né? Dentre os bloqueios aí existem várias causas que podem levar a ele, né? Pode ser decorrente de medicamentos, pelo paciente ser cardiopata, como ter um infarto prévio ou uma insuficiência cardíaca prévia. Pode ser ali pelo próprio envelhecimento natural do coração. Então, se você percebeu que os batimentos estão lentos, procure o cardiologista, tá bom? Eu já tive pacientes aí que relataram desmaio ou sensação de desmaio. No eletrocardiograma ali da urgência não tinha nenhuma alteração, nenhuma falha. Mas quando esse paciente foi depois para o meu consultório, para investigação adicional ali, né? No Holter ou por algum outro exame complementar, a gente conseguiu descobrir que o paciente tinha bloqueio. E às vezes o bloqueio até com indicação de colocar marca-passo, tá? Isso é muito comum de acontecer. Na emergência o eletro está normal. A gente vê no consultório, avalia direitinho e o paciente tem indicação de colocar marca-passo. Mas vamos lá, sintoma número 5, dor no peito. Toda dor no peito deve ser investigada. Isso eu estou cansado de falar, tá, pessoal? Então, se você tem dores no peito, não importa se é aperto, pontada, queimação, se ela vem com falta de ar, sem falta de ar, com aceleramento, sem aceleramento, você tem que ir no cardiologista, né? Essa é uma pergunta também que eu recebo ali, todo post meu tem umas 60 perguntas falando sobre isso. Doutor, é normal ter dor no peito? Nunca é normal ter dor no peito, tá, pessoal? Então, procura o médico sempre. É importante descartar doenças do coração como coronariopatias, as próprias arritmias cardíacas. Tem muitas arritmias malignas que podem ser causadas aí durante um infarto ou até pós-infarto. Então, por isso, no momento da dor ali na emergência, já deve ser feito um eletrocardiograma, ser feitas as medicações, geralmente são solicitadas enzimas cardíacas. Isso no ambiente intra-hospitalar, né? Que também pode, então a pessoa está infartando e ela começa a ter arritmia, começa a sentir batedeira, né? Então isso também pode acontecer. E não podemos esquecer de um outro sinal que é bem importante e comum nas arritmias cardíacas. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho para receber todas as notificações? Então vai lá, hein, pessoal. Outro sinal importante, que é o sinal bônus, é a tontura. Esse é um sinal muito comum que você tem que ficar atento. O paciente, ao ter alguma arritmia ali mais perigosa, o coração, ao invés de ter um batimento efetivo, o coração ele só treme, né? Ele não consegue jogar o sangue para fora do coração. O fato dele não conseguir fazer isso, que é jogar o sangue para fora do coração, causa um baixo fluxo de sangue para todo o corpo, inclusive para o cérebro, né? Então, pode levar a sintoma de tontura, pré-síncope e até síncope, né? Essas arritmias levando a tontura. Bom, pessoal, então resumindo é isso, né? Os principais sintomas são palpitações ou falhas, né? Ou seja, os batimentos cardíacos estão descompassados, acelerados ou diminuídos, falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou desmaio e também dor no peito, né? Então, se você tem algum desses sinais que eu falei, procure um cardiologista para afastar as arritmias, tá? Eu recebo no meu consultório muitos pacientes avaliados em hospitais ou avaliados por um cardiologista que me encaminham para eu tomar conduta frente às arritmias, né?
Como eu disse antes, na maioria das vezes são arritmias benignas que precisam ali só de segmento clínico. Mas podem ocorrer também as arritmias mais graves. Às vezes você está tendo alguma arritmia mais grave e nem sabe, né? Alguma arritmia que vai precisar de medicamento. Ou às vezes até de implante de marca-passo, ressincronizador, desfibrilador, né? Mas se você tiver interesse em saber mais sobre os bastidores de implante de marca-passo, também comenta aqui, pessoal. Vocês têm que sugerir mais assuntos aí para eu fazer vídeo, tá? Eu sempre olho os comentários de vocês, tá bom? Mas tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.